Início ao nosso momento de oração e reflexão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós iniciamos ouvindo um cântico, Deus meu Senhor. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor. Vou te oferecer todos os dons e em tuas mãos me entregar. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor que eu posso te dar. Vou te oferecer todos os dons que tu me deste. E em tuas mãos me entregar, e em tuas mãos me entregar, e em tuas mãos me entregar. Muito bem, o nosso tema de hoje, continuando os frutos do Espírito. Na verdade, hoje são dois frutos que nós juntamos, que são muito semelhantes, e quando a gente olha assim, pode até confundir, talvez, quando olhamos as duas palavras que aparecem como frutos do Espírito: benignidade e bondade. O que significa cada uma dessas palavras? Por mais que elas sejam meio semelhantes, elas não são a mesma coisa, é o que a gente vai ver aqui. A palavra benignidade, aqui falando do ponto de vista bíblico, com amabilidade, ternura, consideração e respeito. E tudo isso voltado ao relacionamento com o próximo. A benignidade, talvez poderíamos até traduzir como empatia. Empatia que é colocar-se no lugar do outro. Pode ser um possível significado aqui, ou uma extensão, né, desse termo, quando pensamos na palavra benignidade. Então, a palavra benignidade, ela vai nos fazer pensar de como nós tratamos as outras pessoas.
Basicamente é isso, no nosso relacionamento. E algumas imagens aqui, para nós pensarmos um pouco, né, do que significa essa benignidade, né, que é exatamente essa questão de estar próximo dos outros, né, de uma pessoa afável, amigável, que tem um bom relacionamento, poderíamos dizer. Então, a pessoa que tem essa amabilidade ou essa benignidade, né, que poderia talvez ser traduzido até como ternura também. Então, tudo isso está dentro da palavra benignidade. Então, importante nós pensarmos aqui nessa palavra sempre nessa questão de relacionamento com as outras pessoas. Então, ser benigno, em outras palavras, significa que se compraz em fazer o bem, benévolo, né, poderia ser uma tradução. Alguém afetuoso, bondoso, né, apesar de que nós vamos usar a palavra bondade depois, né, que é um outro fruto. Então, mas dentro da afetuosidade, junto, vem a bondade também. Alguém complacente. Complacente, poderíamos dizer assim, alguém que estica bastante, né, a questão de, de, de alguma forma, contrapor os outros, né? Alguém que tem bastante, que ouve bastante os outros, né? Ou, como eu falei antes, a questão da empatia, né? Que tenta se colocar no lugar do outro para tentar entender o outro. Então, isso está dentro da palavra benignidade, né? Tentar entender o outro, saber o que se passa com ele, para, nesse contexto, conseguir interagir bem com a pessoa também. Ainda uma outra tradução poderia ser alguém agradável, favorável, propício, suave, falando das coisas. Suave é interessante, né? Pessoas suaves. Talvez quando se pensa assim em pessoas com quem se convive, é sempre bom conviver com pessoas suaves, que a gente diz assim, costuma dizer a pessoa leve, né? Pessoas são leves, é mais fácil de conviver do que pessoas que têm rancor, que são cheias de empecilhos, né, para tentar dialogar e conversar. Benignidade é a disposição em ser bondoso com o próximo, tá? Então, bondade aqui a gente vai ver de forma separada, mas ela está muito diretamente ligada também à benignidade. Também pode ser excelência de caráter, pensar bem a respeito das pessoas. Quando nós estudamos lá o oitavo mandamento, e quando se fala na questão de dar, de não dar falso testemunho, ou ao contrário, dar sempre um bom testemunho dos outros, aqui seria mais ou menos isso, né? Pensar bem a respeito das pessoas. Não partir do princípio de que a outra pessoa sempre quer uma coisa ruim. Né? Então, a benignidade, ela faz pensar que o outro tenha um lado bom, diríamos assim. Então, é interessante isso. Há pessoas que conseguem ver no outro também algo bom. É claro que também a gente percebe muitas vezes pessoas que não conseguem ver nada de bom nos outros. Elas têm um olhar muito focado na questão dos defeitos. Há uma dinâmica que eu já fiz em vários momentos com meus alunos, quando eu falo lá sobre relações interpessoais, e para eles pegarem uma folha em branco, a gente coloca um pontinho na folha. Eu mostro um pontinho para eles, uma folha completamente em branco. E peço para eles me dizer o que eles enxergam na folha. Porque o que essa dinâmica revela? E muitas vezes, e diria assim, em boa medida, as pessoas acabam vendo aquele um pontinho marcado lá, e não conseguem olhar o todo branco da folha. É mais ou menos nesse sentido aqui, quando se coloca aqui a questão de se pensar bem a respeito das pessoas. Não partir do princípio de que elas sempre vão fazer o mal. Óbvio que há maldade no mundo, não podemos esquecer disso. Isso existe. Mas, a partir do Espírito Santo em nós, nós passamos a ver também as pessoas com esse olhar, um olhar benigno,
com um olhar que justamente nos faz olhar para o outro como ele tendo algo bom também. Então, é interessante, né, essa palavra benignidade, como ela nos faz pensar daquilo que nós vemos no outro, a forma como nós encaramos as pessoas que estão à nossa volta. E por isso, então, a pessoa que consegue olhar com benignidade, ela se torna agradável, ela se torna favorável, ela se torna suave. Ela vai tentar sempre, de alguma forma, fazer com que o convívio no meio onde ela está seja um convívio favorável, agradável. E tal virtude se desenvolve no trato com as pessoas, como já dissemos, né, considerando-as valiosas e dignas de um relacionamento cuidadoso. E esse cuidado não visa a não nos machucarmos, mas a não machucar os outros. É interessante que aqui, quando se fala que as pessoas são valiosas e dignas, quando se fala, por exemplo, na questão da dignidade humana, hoje isso é um termo bastante explorado no meio jurídico, quando se fala em direitos humanos, o que é dignidade humana? Dignidade humana, ela tem a ver justamente com o olhar que Deus tem em relação a nós. Quando se fala em dignidade, é porque se olha para a pessoa por aquilo que ela de fato é. Ela é uma criatura divina. Ela é criada por Deus. Por mais que ela tenha desvios, como todos nós temos, mas ela é uma criatura divina. Ela foi criada por Deus. E ela vale porque ela é uma pessoa. Então, é nesse sentido que a benignidade, que é esse fruto, vai nos fazer olhar para os outros nesse sentido. E darmos valor às outras pessoas, independente do contexto, do que elas sejam, porque defeitos todos nós temos, obviamente. E, portanto, né, essa virtude, ela nos faz olhar para não machucar os outros. Podemos dizer ainda que a benignidade, ela quebra a tensão dos relacionamentos, pois procura o bem-estar do próximo, importando-se com seus sentimentos e dores. Quando eu falei antes na questão da empatia, é mais ou menos isso aí. Importar-se com os sentimentos e dores do outro, ou colocar-se no lugar do outro. Tem uma dinâmica que eu já fiz em alguns contextos também, entre casais principalmente, quando se trabalha essa questão de relacionamento, é uma dinâmica que se solicita que um use os calçados do outro, que o homem ande com os calçados da mulher e a mulher ande com os calçados do homem. É interessante, né, que o difícil usar o sapato do outro, né, como se diz. É muito complicado, porque cada um tem uma forma do seu próprio calçado, as mulheres usam salto, e o homem tem uma lancha gigante, às vezes 45, 46, é bem complicado quando vai se usar o sapato do outro. Mas é nesse sentido que se olha aqui quando se fala em empatia, se colocar no lugar do outro. E a benignidade justamente nos faz também nos importar com o outro, com os seus sentimentos e as suas dores. Isso é ser benigno, é prestar atenção no outro. Seria mais ou menos isso. Prestar atenção, ouvir, né? Ter interesse também nas outras pessoas. Isso acontece de diversas formas também. Uma delas é ouvir muitas vezes o que as pessoas têm para dizer. O que se chama de uma escuta ativa, né? Escuta ativa é o quê? É você, de fato, não só escutar, mas, de alguma forma, tentar se colocar no lugar do outro. Isso é escuta ativa. A escuta passiva é você ouvir a pessoa e, tá, deu, né? Ela falou, mas isso não te significou nada, né? Isso seria uma escuta passiva. A pessoa benigna faz com que o tato possível, a fim de recuperar, ao invés de simplesmente ferir, né? Então, todo cuidado que se tem, a forma de tratar as pessoas, a forma de falar com as pessoas, tudo isso entra na benignidade. Então, em outras palavras, né, benignidade é
uma pessoa de bem com as outras pessoas, que tenta ao máximo fazer com que a vida em contextos de grupo, por exemplo, seja família, seja trabalho, seja lá onde for, funcione harmoniosamente. Isso é benignidade. E aí nós trazemos também, por exemplo, Jesus como um dos grandes exemplos de benignidade. Quando nós olhamos para a figura de Jesus e para suas ações, aquilo tudo que ele fez no tempo que ele esteve aqui é, é interessante, né? Como ele atraía as pessoas para ele. E justamente por quê? Porque ele era uma pessoa amável, porque ele ouvia as pessoas, ele cuidava das pessoas, ele tratava delas. E uma das coisas que se costuma dizer, né, de pessoas que são benignas, né, que elas atraem as crianças, porque as crianças, de alguma forma, elas conseguem perceber quem as quer bem e quem não. Talvez até alguns animais, né, se diz isso também. Mas é interessante, né, como aqui também Jesus, ele estava sempre rodeado de crianças. Jesus conseguia atrair a todos, justamente por ser benigno. Então, pessoas que têm essa benignidade, que são pessoas amáveis, pessoas afáveis, pessoas doces, elas costumam ter facilidade de convivência, né, ali onde elas se encontram, e as pessoas costumam gostar delas. Tem um texto aqui de 1 Pedro 1:22, que fala de Jesus, né? Ele diz: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Interessante isso também. A forma como nós falamos, o tipo de palavras que nós falamos, a forma como nós nos dirigimos às pessoas, nos diz exatamente, nos diz a nossa benignidade. Então, Jesus, ele era dócil e também não falava palavras inconvenientes, né? Podemos dizer assim, no contexto onde ele estava. E Lucas 19, 10, né, diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, ele veio para buscar a todos. Então, esse é o maior exemplo de benignidade, né? Ele vem ao encontro, não só para morrer na cruz, mas enquanto ele esteve aqui, ele ia em busca, de fato, né, das pessoas que estavam perdidas. Ele estava junto com elas, ele se colocava no meio delas. E Romanos 12:10 também nos fala da benignidade, quando Paulo aconselha e diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honras uns aos outros. É um resumo aqui, eu diria, daquilo que eu disse anteriormente, né, da questão do convívio. Então, Paulo diz isso aqui: amai-vos cordialmente, ser cordial, ser gentil, tratar bem as outras pessoas. Isso está dentro do contexto cristão também. Então, é um conselho de Paulo aqui justamente nesse sentido, né, como um fruto do Espírito. Aqui tem um texto um pouco mais longo, né, eu vou ler todo, depois eu vou retomar algumas partes aqui, de Colossenses 3:12-17, que é um grande resumo aqui da benignidade, quando ele fala de como nós, como cristãos, vivemos a nossa vida porque fomos escolhidos por Deus. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro do coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Em tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação,
faço em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai. Interessante que, se a gente olhar esse texto aqui de Colossenses 3, 12 a 17, ele retoma algumas palavras ou alguns dos frutos que nós estamos tratando lá em Gálatas, lá em Gálatas 5, 22 e 23. Ele, de alguma forma, usa um texto meio semelhante aqui e vai, acrescenta algumas outras coisas ainda. Então, o primeiro versículo aqui que é muito interessante, né? Quando ele fala assim, revistam-se de profunda compaixão. É interessante isso, a revestir-se de compaixão. É como se a gente usasse uma roupa da compaixão para viver com as outras pessoas. E ele cita alguns dos frutos aqui também, né? A gente ainda vai trabalhar, por exemplo, a mansidão, nós ainda vamos trabalhar. Já trabalhamos a paciência, depois vamos ver também a bondade. E suportem-se uns aos outros. Aqui, suportar tem o sentido de, já comentei num outro momento, de dar suporte, de ser uma escora para o outro, para ajudá-lo nas situações, sejam elas forem, na sua vida cotidiana. E, mais uma vez, aqui Paulo sempre enfatiza de novo, perdoem uns aos outros, isso está dentro do contexto da benignidade também. Então, pessoas que relevam, pessoas que não levam tudo ao pé da letra, tudo na ponta da faca, como se costuma dizer aqui no Rio Grande do Sul. Não é necessário levar tudo a ferro e fogo, é mais ou menos isso que Paulo nos diz aqui, que está dentro do fruto da benignidade, de ser uma pessoa agradável, de relevar, deixa passar, deixa as coisas fluir, não precisamos, diria assim, ser tão juízes, em cima de tudo que as outras pessoas fazem, muitas vezes contra nós, E agora a palavra bondade, que é a segunda palavra, ou segundo fruto, que é muito parecido aqui, em relação àquilo que está na palavra benignidade, ou no outro fruto, mas ela é diferente, e é isso que eu quero trazer aqui. A palavra bondade traz a ideia de fazer o bem, ser generoso, é diferente do que a benignidade. Enquanto a benignidade se preocupa com o bem-estar das pessoas, por isso trata-as com delicadeza, não está reagindo mal a elas, a bondade está relacionada ao bem dos outros. Aqui nós pensamos muito mais no sentido de ir ao encontro e ajudar alguém, seja até materialmente, seja psicologicamente, seja do ponto de vista espiritual também. Tá? Aqui não fala tanto de convivência e tratar as pessoas bem. Aqui fala de ajudar, certo? Então, a bondade aqui, ela é uma ação que vai além da benignidade, na ideia de não só conviver, e não só conviver bem, mas de também ajudar de fato, não só pessoas próximas, mas pessoas de uma forma geral. A figura aí talvez nos traduza um pouco, do que é a bondade. Bondade é uma virtude típica da pessoa que não mede esforços para levar o bem aos outros e nunca o mal. O bondoso sempre estende sua mão para alguém. Então, nesse sentido, aqui é diferente da benignidade, porque é alguém que vai de fato ao encontro, faz um esforço, ele se esforça também para fazer o bem. A bondade é um fruto do Espírito, assim como os outros que nós vimos são um fruto, mas é também um exercício, nós não podemos esquecer isso. Quando nós pensamos que nós somos salvos e justificados, a gente costuma usar esse termo dentro da Igreja Luterana, quer dizer, nós somos justificados porque alguém perdoou nossos pecados, que foi Cristo, mas fazer as boas obras, como se diz, isso aqui de alguma forma são boas obras, elas são um exercício que precisamos de alguma forma praticar também no nosso dia a dia. Então, tanto a benignidade quanto a bondade, como os outros frutos também, elas são exercícios que de alguma forma precisamos
estar sempre praticando, fazendo, para nos aperfeiçoarmos também nisso. A riqueza dessa virtude está no interesse de gerar dentro de si o contínuo desejo de promover satisfação, alegria e bem-estar àqueles que estão à sua volta, não considerando para isso nenhum tipo de atributo àquele que irá receber, mas se importando apenas em favorecê-lo. Como há um ditado que diz, fazer o bem sem olhar a quem? Um ditado bem conhecido, ditado popular. Seria basicamente isso, fazer o bem, ser bondoso sem olhar para quem. Não olhar para o tipo de pessoa que está à sua frente. Mas a bondade, ela é um fruto ou é uma ação, algo que me move a fazer independente de quem seja. Eu vou olhar a situação, a pessoa que está ali que precisa de alguma forma receber alguma coisa. E Deus, se nós pensamos bem, é o nosso grande exemplo de bondade, né? Depois, através de Cristo também. Mateus 5,45, por exemplo, diz, porque ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e ver chuva sobre justos e injustos. Se Deus fosse nos julgar ou nos dar as coisas a partir daquilo que nós somos, ninguém mereceria absolutamente nada. Mas é o contrário. Ninguém merece, mas ele faz. Isso é bondade. É por causa da sua bondade, do grande amor que ele tem, que ele faz isso. Independente se todas as pessoas o reconhecem ou não, ele continua fazendo. E quando alguém faz algo por alguém, ele também não espera recompensas, não é? Não, ele não faz pela recompensa. Claro que se a pessoa reconhece, a pessoa fica feliz. Assim como Deus fica feliz, nós reconhecemos a bondade. Quando nós dizemos lá, quando vamos à mesa, né, agradecemos, ou quando nos agradecemos pela bondade dele, por nos dar o alimento, Deus gosta, Deus fica feliz. Quando ele curou os 10 leprosos, um voltou, 10%, mas ele ficou feliz, porque um voltou para agradecer, ele disse, olha, que legal, um voltou para agradecer. Claro que nós gostamos, né, quando alguém nos agradece, óbvio, mas nós não fazemos só por isso. A bondade, ela está além disso, ela ultrapassa esse sentimento de alguém que faz, não, porque ele não espera ter recompensas. A bondade, ela age por que alguém precisa. E lá em Lucas 35, 36 também, né, fala novamente aqui de Jesus, primeiro dando orientações de como nós devemos agir, né? Diz, vocês, porém, amem os seus inimigos. Olha só, né? Aqui é um desafio gigantesco, amar os inimigos. Façam o bem e emprestem. Tá? Ajudem, ele está dizendo aqui, façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Diz, não se faz o bem esperando algo em troca. Não é toma lá da cá. Não é uma negociação. Tá? Quando alguém faz o bem, ele faz porque quer fazer o bem. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso, até para os ingratos e maus. De novo, isso que foi dito antes, Deus é bondoso, ele não faz a chuva cair num lugar só, porque ali moram cristãos. Ele atende a todos, independente se eles, como eu falei, se reconhecem ou não que ele é Deus. E aí vem o conselho novamente, sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. A palavra misericórdia, ela, aqui nesse sentido de ter compaixão dos outros, ela entra nesse termo bondade. E aí nós temos uma história muito conhecida, que é a história do bom samaritano, né? Com certeza já ouviram muitas vezes. E um deles, né, que foi o samaritano, ele ajudou o homem que foi assaltado. E quando Jesus conta essa parábola, ele diz que o samaritano fez a coisa certa porque ele teve compaixão, ele teve misericórdia. E misericórdia é justamente isso, é
sentir vontade de fazer o bem, independente de se ali havia perigo, não, ele ajudou. Então, um dos grandes exemplos, né, de bondade é justamente o samaritano, que Jesus justamente conta essa história para mostrar que a misericórdia ou a bondade, ela exige também que a pessoa seja despojada, porque o samaritano que ajudou, ele poderia ser assaltado também, estava correndo risco, ajudando porque o outro foi assaltado, os ladrões poderiam estar ali ainda de tocaia, justamente para tentar pegar mais um. Então, a bondade ou a misericórdia, ela também faz com que a pessoa, de alguma forma, abra mão de muitas coisas para poder ajudar. Aqui um outro texto, que, né, quando Jesus se compadeceu da multidão, né, e curou muitos enfermos, né, então, justamente Jesus, né, mostrando a bondade, ajudando. Aqui um milagre, por exemplo, da multiplicação dos pães, né, Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. Eu não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Então, justamente mostrando, né, também para os seus discípulos que estavam ali, porque os discípulos queriam mandar eles embora, né, um deles, aliás, sugeriu, disse: Jesus, manda esse povo embora, né, tá tarde, é muita gente aqui, não dá. E aí Jesus justamente faz o milagre para mostrar a importância de ter compaixão, né, de ajudar, né, que está dentro do conceito da bondade também. E um outro texto aqui de 2 Tessalonicenses também, 1, 11 e 12, que fala também exatamente sobre isso. Não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante aqui no final, versículo 12, diz: a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês e vocês sejam glorificados nele. Isso que eu falei antes. Quando nós somos benignos ou somos bondosos, isso é um exercício, isso é uma prática, nós estamos também glorificando ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós fazemos porque ele fez por nós. Então, esses frutos, de alguma forma, justamente nos impulsionam, nos levam a nós fazermos e praticarmos tanto a benignidade quanto a bondade.